Fala galera, hoje é dia de falar sobre filmes de terror que acontecem dentro de hospitais. Separei várias opções de diferentes décadas e diferentes subgêneros. Vai ter filme de serial killer, filme de sobrenatural, filme slasher dos anos 80, um pouco de tudo dentro desses hospitais macabros. Vamos lá! O Exorcista 3 abre a nossa lista. Depois do fracasso do segundo filme, os produtores deram um pé no traseiro da Linda Blair e trouxeram William Peter Blatty para dirigir. William Peter Blatty, que foi o autor do romance que deu origem ao primeiro filme. E ele, à frente da direção, nos traz uma história de um padre e de um detetive que estão atrás de um serial killer que está emulando as características de um criminoso que já morreu há mais de 15 anos. Aí que nós vamos ter a nossa história. 70-80% do tempo de filme vai estar dentro desse hospital. É aí que as cenas mais relevantes do filme vão acontecer. Tem o George C. Scott, lendário ator de Hollywood, que fez aquele Hardcore, que fez Patton, fez qual outro filme? Aquele Intermediário do Diabo, A Última Dança do ator em Hollywood. Depois ele não fez mais nada de relevante. Um terror muito que caminha, um terror suspense, que tem... Procurem a versão do diretor quando vocês forem assistir, que é uma versão mais estendida, tem cenas excluídas que ajudam o espectador a entender mais da história. E tem a famosa, icônica, uma cena dentro do hospital. Vou mostrar aqui pra vocês, não resisti. A enfermeira andando tranquilamente, pensando aí o que ela vai comer hoje. Quando menos espera, vem o tesourão e... mas uma boa enfermeira a menos para o deleite do fã de terror. Exorcista 3 muito bom. Eu assisti o primeiro, o segundo, o terceiro, assisti aquele remake lá do 2004, 2005. Exorcista é uma saga com altos e baixos, mas o Exorcista 3 é um dos raros filmes dentro da sequência dessa franquia que valem a pena. Ele e o primeiro lá, o original do William Friedkin, aquela obra-prima do terror. The Death Center, filme B dos últimos anos aí, sobre um médico que ele comanda uma ala dentro desse hospital, a ala psiquiátrica, e surge um paciente que ninguém consegue explicar de onde ele surgiu, como que ele veio parar ali. Nós vamos saber, mediante uma cena que vai acontecer, mas o protagonista não sabe, ninguém sabe, e é aí que nós vamos entrar nessa investigação, quem é esse homem, ao mesmo tempo que coisas estranhas, sobrenaturais começam a acontecer. Então nós vamos ter todo o declínio psicológico desse médico que está engajado na tarefa de ajudar esse paciente e as circunstâncias que permeiam aquele lugar. Apesar de ser um filme B, nós vamos ter as características mais comuns, boas características do terror, aquela atmosfera macabra, a boa ambientação dentro desse hospital e um bom personagem, uma boa construção de personagem desse médico que está realmente ali buscando, ele se importa com seus pacientes, só que chega um momento em que esse carinho que ele tem acaba prejudicando sua própria vida. Boas reviravoltas, um bom tom sobrenatural dado ao filme, uma pérola aí dos últimos anos, apesar de bem diverte do começo ao fim, com destaque ao finalzinho aí que vai prender completamente a sua atenção. Os 5 Álibis, Phobia em seu título original. Nós vamos acompanhar o dia a dia desse médico que comanda a ala psiquiátrica dentro desse hospital. Ele realiza uma terapia experimental em seus pacientes com fobias diferentes. O filme vai ganhar essa substância quando os pacientes, um a um, começam a encontrar destinos cruéis e esse assassino invisível utiliza exatamente essas fobias para matar cada um deles. Dirigido pelo John Huston, lendário diretor de Hollywood, esse Phobia consegue tratar sobre os medos, sobre as fobias, e utilizando a figura desse hospital e se dividindo o hospital e a investigação policial para descobrir quem é o responsável por esses estranhos ataques. É o finalzinho da carreira do John Huston, e não entra no top 20 da carreira do diretor. O diretor tem muitos filmes bons, mas vale a pena assistir exatamente por isso, por fugir ao que há de mais tradicional dentro desse subgênero de terror dentro de hospitais. Na década de 80 que nós tivemos outros filmes que eu vou trazer daqui a pouco. Ele não é o melhor, mas consegue trazer algo novo ao fã do terror. Coma, pessoas jovens e saudáveis são internadas dentro desse hospital e em poucos dias elas vão ao estado de coma. Cabe a uma médica investigar tudo isso e ela começa a se perguntar se há uma nova doença acontecendo na sociedade ou se dentro desse hospital tem uma grande conspiração. Coma é dirigido pelo Michael Crichton, o maior expoente do cinema sci-fi dos anos 70, aqui em um filme diferente, trabalhando com suspense, com pequenas pitadas de terror. Tem o Michael Douglas no iniciozinho de carreira
e extremamente claustrofóbico, bem desconfortável no avançar de cenas, uma trama que se move de forma mais lenta, né, contando pouco a pouco os detalhes da nossa história, as reviravoltas que vão acontecendo, e uma ótima ambientação dentro desse hospital, uma das pérolas aí do suspense barra terror da década de 70. Patrick, um jovem surta, mata seus companheiros de apartamento e é internado em estado catatônico dentro dessa instituição psiquiátrica. Nós vamos avançar no tempo ao ponto em que uma nova enfermeira é contratada para trabalhar no local e ela acaba formando um estranho laço afetivo com esse paciente. O filme vai ganhar sua força quando a vida particular da mulher começa a sofrer estranhos ataques. Tudo tem uma ligação com Patrick. Dirigido pelo Richard Franklin, que anos mais tarde viria a trazer em sua filmografia Psicose 2, filme desconfortável, traz um vilão diferente, né, que está sempre deitado nessa cama. Ele não interage com a ação que acontece no terror, mas ele tem esses poderes telecinéticos que vão nos dar todo o brilho desse filme. Uma boa opção dentro dos anos 70, dentro do terror setentista, e pouco usual, né? Poucas vezes nós vamos ter a oportunidade de ver um vilão tão parado. Massacre no hospital. Uma mulher vai fazer um check-up durante a tarde dentro desse hospital e começa a ser vítima de um médico mascarado que quer a sua morte a todo custo. Agora ela vai tentar preservar a sua vida e buscar a identidade real desse assassino e o porquê dele estar fazendo tudo aquilo. O Massacre no Hospital é produzido pela Cannon e vai trazer um slasher em sua característica mais comum, rápido. Dentro de 15, 20 minutinhos a gente já tem a nossa história, já tem os nossos mistérios sendo trazidos até o espectador, e dentro desse hospital, dentro desse ambiente claustrofóbico, uma boa opção que passa batido aí dentro desse subgênero de hospitais da década de 80. Alucinações do Mal, Descender, um paciente psiquiátrico consegue projetar imagens dentro da cabeça das pessoas. É aí que nós vamos ter o nosso filme, quando ele começa a projetar coisas extremas nas cabeças das pessoas e os resultados são catastróficos. O Alucinações do Mal vai trazer uma trama que vai se dividir dentro desse hospital, que conforme testes são executados, e fora, com a jornada sangrenta desse homem. Para quem gosta de Viver e Morrer em Los Angeles, para quem gosta de Manhunter, né, aquele caçador de assassinos, a atmosfera que esses dois filmes promovem, pode assistir Descender, que ele vai trazer essa mesma receita do que dá certo, misturando essa cinematografia mais quente com um terror bem gráfico, psicológico também, uma boa opção do início dos anos 80. Horário de visitas, uma mulher sobrevive a um ataque de um serial killer misógino, é internada, mas vê seu pesadelo apenas no começo, quando esse serial killer a segue até o hospital e começa a todo custo querer dar um fim à vida dela. Nós vamos ter aquela receita clássica de um filme slasher da década de 80, todo acontecendo dentro desse hospital, com exceção dos 10 minutinhos iniciais aonde vai acontecer esse ataque, aonde nós vamos ter a introdução do assassino, mais boas locações, esse branco que invade o espectador, como se não fosse bastante os terrores de um hospital comum, ainda nós vamos ter um serial killer dentro desse ambiente. Bom filme dentro desse ano de 82 e trazendo uma boa protagonista também, a Lee Grant, ótima, como já em final de carreira, né, um período mais tardio. The Power, Horror na Escuridão, filme de 2021, mas que vai nos levar de volta ao início da década de 70, seguindo os passos de uma jovem que inicia o trabalho de enfermeira dentro desse hospital e vai trabalhar no turno da noite. Mas tem uma pegadinha nessa cidade, blackouts são comuns, e é nesse turno da noite, durante a escuridão, em que coisas sobrenaturais acontecem ao redor dela, das suas companhias ali, as outras enfermeiras e os pacientes. É dirigido por uma mulher, Corinna Fate, muitos jumpscares, é verdade, mas tem uma boa história, tem boas construções de personagens, não só da nossa protagonista, e tem essa figura da escuridão, como se não fosse o bastante fazer um filme de terror dentro de um hospital. Ela ainda nos traz um blackout, um terror, a escuridão quase como uma personagem no filme, um dos melhores filmes, sem dúvida, dos últimos anos dentro do gênero.
a seita maligna. A história do nosso filme vai estar contida nessa cidade pequena, seguindo os passos desse policial que ele está no seu turno da noite. Ele vê uma pessoa no meio da rua machucada, pega a pessoa, leva até o hospital, só que é durante essa noite que coisas estranhas acontecem dentro e fora do hospital. Uma seita está fora do hospital, os pacientes do local estão passando por uma espécie de mutação. É aí que nós vamos ter o nosso horror cósmico. Eu, inclusive, incluí ele na lista de terror cósmico que eu fiz há mais ou menos um mês, que procure aí para assistir. Ótimo filme, ótima atmosfera dentro desse hospital. O filme que vai ficando, a cada cena que ele vai ultrapassando, ele vai ficando mais aterrorizante, tanto aos personagens quanto ao próprio espectador, e ótimos efeitos práticos. Ele traz sim um pouquinho de efeito de CGI, efeitos digitais, mas não se esquece dos efeitos práticos, em uma trama que vai nos entregando um inferno. A cada 10 minutos que a gente vai ultrapassando, a gente vai ter, a única certeza que a gente tem é que a trama vai ficar mais feia. É um ótimo filme. É isso aí, galera, esse vídeo chegou ao final, mas não pare por aqui, continue assistindo os vídeos do canal. Assista aqui, eu separei 2 vídeos, o primeiro em terror em cidades pequenas e terror que acontece dentro de prédios. Maratone os vídeos do nosso canal.